Bem-vindos a bordo. Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. A partir de agora estamos mais uma vez conectados e prontos para embarcar em um novo episódio do Brazucas pelo Mundo. E tenho certeza, hoje mataremos curiosidades e teremos respostas significativas para vocês, nossos ouvintes, que estão ávidos por saber como é a vida de quem vive fora do Brasil. E quem viaja com a gente hoje, nesse episódio, é o Diego Lavega, brasileiro de Recife e brazuca do México, da capital, da cidade do México, onde ele vive há 5 anos. Não é isso, Diego? Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aí a vocês que estão escutando a gente, o podcast aí. Sim, na verdade é bem curioso o meu nome, né? Porque na verdade meu nome é Diego de la Vega, né? Então, eu ia te perguntar isso, porque quando eu vi teu nome Diego Lavega, eu vi que é o mesmo nome do Zorro, não é isso? Exatamente. Na verdade foi uma homenagem, né, que meu pai fez aí para esse artista aí, no caso o artista não, essa lenda, né, porque ele é fã do Zorro, na verdade. Então, ele sempre assistiu às séries em preto e branco quando era criança, e ele ficou com esse nome na cabeça, ele sempre achou muito bonito. Então, foi a primeira oportunidade que ele viu de colocar o nome do filho dele como Diego de la Vega, né? E, no caso, quando ele soube que minha mãe estava grávida de gêmeos, que eu tenho um irmão gêmeo também. Ah, você tem um irmão gêmeo. Tenho também um irmão gêmeo, e o nome dele é Danilo de la Vega. Eu pensei que era Sargento Garcia. O Sargento Garcia, na série, era o antagonista do Zorro, né? Que era o super-herói, capa e espada, né? Exatamente. E, no caso, coincidentemente, eu vim parar no México, e aí essa lenda também, ela passa no norte do México. E é toda daquela região, entre o Texas e o norte do México, né? E hoje em dia, meu pai sempre brinca dizendo, agora você está no lugar certo, né? Exatamente. Talvez ele tenha tido até uma premonição. Que coincidência bacana. Muito legal essa história, Diego. Exatamente. E antes eu não gostava muito do meu nome, não, Diego de la Vega, né? Mas hoje em dia eu não tenho problema, não. E hoje em dia os meus sobrinhos têm o mesmo nome. Coincidentemente, minha irmã e meu irmão colocou o nome dos filhos dele de la Vega no nome. Aí virou sobrenome agora. Caramba, então os descendentes também seguiram a mesma onda, né? É uma forma de homenagear teu pai também, né? Exatamente. É uma forma de homenagear meu pai. Muito bem, que bom que a gente começou conversando sobre essa curiosidade aí, bem bacana, Diego, gostei de saber disso. Agora, fale um pouco sobre você, ficando à vontade para fazer uma apresentação pessoal, espontânea. Eu sei que você é um cara apaixonado pela vida, que gosta muito de se relacionar com pessoas. Conta um pouquinho de você para a gente. Meu nome é Diego Farias, eu tenho 39 anos, eu sou contador e sou especialista em impostos brasileiros e moro na cidade do México. Esse ano faz 5 anos, na verdade, né? Uhum. E aqui no México, atualmente eu divido apartamento com uma amiga e trabalho com português corporativo, né? No caso, quando eu falo português corporativo, é português voltado para executivos, diretores que queiram ter um vocabulário mais técnico. Então você dá aulas de português para executivos mexicanos. Exatamente. A maioria que trabalha em empresas brasileiras, como Gerdau, Smart Fit, que tem aqui no México, eu dou aula para esses executivos. E, à parte, eu estou criando uma empresa de consultoria para apoiar startups aqui do México ou empresas que queiram abrir escritórios no Brasil também. Já que, no caso, eu sou contador, e aí eu estou fazendo isso aqui no México. Muito interessante, Diego. E você chegou a trabalhar também com essa parte de fiscal no México? Ou você, quando foi para aí, já começou a desenvolver esse teu lado professor, dando aulas de português? Eu sempre falo que eu não escolhi ser professor aqui, eu virei professor. Porque eu não sou formado. Você sabe que no Brasil só quem é professor de português são pessoas formadas em letras, né? Certo. Nesse caso aqui, as pessoas, como eu sou brasileiro nativo e profissional de contabilidade, eu resolvi dar aula de português pela necessidade que eu vi das pessoas buscarem o idioma, porque
o México e o Brasil são dois países bastante fortes na América Latina e representativos economicamente. Certo. E aqui no México existem muitas empresas brasileiras e também de outros países que colocam suas oficinas, seus escritórios aqui para atender toda a América Latina, inclusive o Brasil. E como o Brasil é o único país que fala português, essas empresas precisam que os escritórios falem português também para poder atender toda a América Latina. Por isso que o nome da minha escola é Conquiste Latinoamérica, né? Ou seja, para conquistar a Latinoamérica tem que falar português também. Você soube aproveitar uma oportunidade que apareceu, né? Você usou dessa necessidade que você identificou, enriquecendo a tua vida profissional. Bem bacana isso. Exatamente, é um nicho, né, que eu achei aqui. E é impressionante como as pessoas buscam o idioma, né? Primeiro o inglês, né, acho que é mandatário no mundo inteiro. E o segundo, o português aqui no México, que é um idioma que cresce bastante e é bastante comercial. Aqui no México eu comecei a trabalhar numa farmacêutica e eu fiquei nessa farmacêutica durante 2 anos, porque dentro da farmacêutica, como eu trabalhava para o Brasil, lá dentro, era um centro compartilhado de serviços, as pessoas começaram a buscar o idioma. Diego, você dá aula de português, você deveria dar aula de português. Então, eu cheguei a ter 4 grupos lá dentro da farmacêutica. Depois do expediente, eu tinha que dar aula para essas pessoas todos os dias. Então, eu comecei a observar que era uma necessidade muito grande aqui no México. A coisa foi acontecendo, né, Diego? Exatamente. Eu não escolhi, não. A coisa foi acontecendo. E como é que você foi parar no México? Conta pra gente, assim, porque isso aconteceu quando você já estava aí. Por que você foi para o México? O que te motivou? Na verdade, Foi em busca das suas origens do Zorro? Não, né? A gente poderia dizer isso, né? Eu poderia dizer isso, que eu vim em busca de me descobrir aqui. Não, na verdade foi uma questão pessoal. Eu era casado com uma pessoa que é do Rio de Janeiro, inclusive, por 15 anos. E na verdade é a segunda vez que eu vim morar aqui, porque a primeira vez foi em 2006, que eu morei aqui com a mesma pessoa. E ele veio por conta do trabalho. Eu era muito jovem, na época eu morava em Recife, e ele me chamou para vir para cá. A gente estava no início do relacionamento, a gente veio para cá e eu morei aqui por 2 anos, aprendi espanhol. E aí voltamos para São Paulo. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Você já falava espanhol nessa época ou aprendeu quando foi? Não, na verdade, quando eu morava em Recife, eu já tinha feito, coincidentemente, um curso de espanhol. E aí eu estudei por 1 ano nesse curso e eu já tinha noção. Eu também gostava do idioma. E quando eu cheguei aqui, facilitou bastante. Quando eu cheguei aqui, eu me matriculei numa escola da Federal, que chama UNAM, né, a Universidade Autônoma do México, que eu indico a todo mundo, quem quiser estudar no México, mas nessa instituição, que é uma instituição séria, voltada para ensino de espanhol para estrangeiros. Bacana. Então, quando eu cheguei aqui, eu me meti na primeira vez, voltamos para São Paulo, ficamos 9 anos, e aí teve a oportunidade de vir de novo para a Cidade do México. E agora já tem 5 anos aqui. Legal, então foi uma experiência de 2 anos, depois voltou para o Brasil e agora, novamente, já há 5 anos você está vivendo na Cidade do México. Bacana. Exatamente. E quando você chegou no México aí na primeira vez, Diego, quais foram as suas maiores dificuldades? Assim, você percebeu dificuldade de adaptação no que diz respeito à cultura, ao clima, à língua? A língua você já falou mais ou menos para a gente. A comida, saudades também, os hábitos que são diferentes dos nossos, comportamentos. Como é que foi isso? Na verdade, a primeira vez que eu vim foi mais difícil, porque eu estava saindo de uma cidade no Nordeste, Recife, que era uma cidade tipo, já desenvolvida, mas sair de uma cidade e vir para morar numa megalópole sem conhecer ninguém, sem conhecer o idioma, foi bem complicado na primeira vez. A Cidade do México é a maior cidade do mundo em termos populacionais, não é? Exatamente, é uma das maiores, né? Eu não sei muito bem de número, mas é uma megalópole, é gigante a cidade. E a primeira vez que eu vim para cá, eu não conhecia nada e eu me impressiono pela coragem que eu tive de me meter para explorar a cidade, para buscar emprego sozinho. Então, na segunda vez que eu vim, eu já não senti tanta dificuldade, porque eu construí amigos naquela época, e quando eu voltei para cá, esses amigos continuaram aqui. E você já era mais maduro também, já estava numa outra fase de vida, né? Exatamente, eu já estava num outro momento profissional, já estava com a cabeça mais
mais madura. E aí, nessa segunda vez agora, me adaptei bastante bem aqui, até porque a Cidade do México é uma cidade muito parecida com São Paulo. Isso que eu É ia uma te falar. cidade... O México é um país parecido, a cidade do México, pelo menos, é muito parecida com o Brasil, né? Tem muita semelhança, né, do povo, não tem, Tem, Diego? tem. Na verdade, tem a Cidade do México, a gente fala que é irmã da cidade de São Paulo. Existem bairros muito parecidos que a gente pode fazer comparativo, como, por exemplo, Pinheiros, aqui no México com a Roma, Condessa com Vila Madalena. Então, tem Uhum. várias semelhanças aí. Santa Fé com Alphaville. Eu Dá para posso comparar isso identificar bem, assim, né, as daí. semelhanças entre os bairros. Exatamente. E a maioria das pessoas que vêm de São Paulo e moram aqui consegue se adaptar bem porque elas têm uma qualidade de vida melhor. E Uhum. aqui é a cidade, referente à cultura, né? Você fala também, a cultura é bastante específica, eles são bastante religiosos, assim, a pegada da religião católica, bastante tradicionais, Isso né? que eu ia falar, Com eles são relação... muito tradicionais, né? Eu já ouvi dizer que no México se preza muito ainda pelo cavalheirismo nos dias de hoje. Isso existe muito aí, né? Ainda existe aqui. Na Cidade do México mesmo já está começando a ficar uma coisa misturada, né? Porque vem muito estrangeiro morar aqui. Mas no norte do México, as pessoas ainda são muito respeitosas, muito formais também, até inclusive com relacionamentos também. E a cultura em si, eu digo, o trato deles entre os mexicanos é um pouquinho difícil para nós brasileiros entendermos, porque eles não conseguem dizer não. Você diz, você quer isso? Ah, não sei. Então, o brasileiro é mais direto. Então, Uhum. culturalmente, tem um pouco de dificuldade nesse tipo de trato. Esse é um ponto bem complicado para quem está vindo para cá. Agora é uma cidade muito rica culturalmente, né? Você falou isso há pouco, pela influência maia, asteca, e, enfim, tem muita coisa. Até os próprios nomes dos locais têm os nomes complicadíssimos aí, né? Exatamente. Foi uma das coisas que eu estranhei quando eu cheguei aqui para me locomover na cidade, porque as placas eram nomes assim que terminavam Temozotecotacatok. E aí você não... Se eu for comparar a Cidade do México com São Paulo, eu acho que aqui na Cidade do México tem muito mais coisas para fazer, para conhecer Uhum. do que São Paulo. São Paulo você tem uma cidade muito rica também de coisas para fazer, mas se você não tiver com uma pessoa que mora lá, você não consegue fazer muita coisa, porque lá em São Paulo as coisas estão muito, muito escondidas. Aqui na Cidade Uhum. do México está tudo muito exposto e é de graça. Então aqui é uma cidade grande, é uma cidade barata também, digo, não para morar, assim, é o mesmo preço de São Paulo, os apartamentos, mas para comer, para comprar. Então, Uhum. você tem uma qualidade de vida um pouco melhor. Você consegue juntar dinheiro, apesar das dificuldades. E é surpreendentemente muito desenvolvida, né? Porque a gente, talvez você tenha tido essa surpresa quando chegou, talvez pela proximidade com os Estados Unidos, é um país super desenvolvido, assim, tem toda a tecnologia, enfim, é bem bacana de ver isso no México. Na verdade, o país ele tem contrastes, né? Ainda existe a desigualdade social, que é muito grande, inclusive é mais que o Brasil. E aqui, por exemplo, eu posso falar da Cidade do México, né? Que é uma cidade bastante desenvolvida, sim. Na época que eu vim para cá, em 2006, não era tão desenvolvida com prédios modernos. Hoje em dia você consegue ver uma grande quantidade de edifícios altíssimos na Cidade do México, que me espanta um pouco, porque na época que eu vim para cá, não tinha tantos edifícios altos e era proibido construir edifícios de, sei lá, de mais de 6 andares ou 5 andares por Uhum. conta dos terremotos frequentes que tem aqui. Então, Certo. hoje em dia, com a tecnologia, os edifícios hoje em dia são com 30 andares, 50, 60, 70 andares, são prédios altíssimos, mas todos os prédios eles usam materiais de segurança já para essa questão de terremoto e também amortecedores na base dos edifícios. Foi bom você ter tocado nesse assunto. O México ele já foi severamente atingido por terremotos e Sim. esses pequenos tremores são frequentes, né? De que forma você convive com isso? Foi difícil se adaptar a isso? Como a gente não tem terremoto no Brasil, na primeira vez que eu vim para cá, teve alguns tremores Uhum. de assim mais leves e eu nessa época eu soava o alarme e eu ficava dormindo, né? Não sabia o que estava acontecendo, só ia saber depois Aham. nas notícias. Não se dava Na conta, segunda né? Não, na segunda vez que eu vim para cá, teve um terremoto muito forte em que eu estava no trabalho e começou a tremer E o era um andar chão. alto? Você estava no andar alto? Não, né? Eu morava no andar alto, eu morava no 24. Porque Caramba. quando tem um tremor muito forte na cidade,
geralmente tem uns pequenos antes, dias antes, e tem pequenos depois. Uhum. Então, quando teve os pequenos antes, eu estava dormindo no 24º andar e o prédio começou a balançar para lá e para cá, já tinha amortecedor, óbvio, mas eu pensava que era ao vento. Então, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa da natureza, né? Então, nesse momento, você tem que adotar os procedimentos de segurança, que é de ficar embaixo de uma mesa ou de uma coluna, ou Uhum. se você puder, quando só o alarme na rua, você tem que sair, usar as escadas e sair, né? Infelizmente, se você tiver bicho de estimação e não encontrá-lo, vai ter que deixar no apartamento, infelizmente, porque é uma questão de segurança. E não Então usar já o existe elevador. toda uma orientação no caso de acontecer algum tremor mais forte do que você tem que fazer, como você deve agir. Exatamente. Aqui no México eles têm uma cultura na Cidade do México, não nas outras cidades. O Uhum. problema é aqui na Cidade do México, porque, Uhum. curiosamente, para quem não sabe, vou contar um pouquinho, a Cidade do México é muito antiga e a gente está no meio de um lago. A Cidade do México é dentro de um lago. Ela foi construída em cima de um lago, então, né? Exatamente, historicamente é dentro de um lago. Então, dizem que esse lago, milhares de anos atrás, era um vulcão. Então, o terreno da Cidade do México ele é muito, não sei como dizer, muito suave, né? Então, qualquer coisa que acontece aqui, ele treme muito no Ou terremoto, seja, né? é um terreno propenso a causar terremotos, né? Por isso Exatamente, porque a aqui quantidade de tremores, né? exatamente, quando você pega o avião de cima, você vê que a cidade está no meio de um grande vale, assim, como se estivesse num buraco. E esse buraco era um lago grande. Então tem esse problema, né, do terremoto que a gente tem que conviver. Na E verdade, quando você sentiu isso pela primeira vez, você teve vontade de dizer, ah, meu Deus, vou embora, não quero mais ficar aqui, Deus me livre desse negócio. teve. Na Teve verdade, isso? quando eu senti isso do terremoto a primeira vez, a minha vontade era voltar, né? E foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. Foi esse do terremoto daqui da Cidade do México, que inclusive morreram muitas pessoas, muitos prédios foram danificados e muitos edifícios caíram. E inclusive eu conheço amigos que perderam apartamentos, que hoje em dia estão lutando na justiça para que o governo pague, pelo menos indenize, né, esses apartamentos, porque eles ficaram sem casa. E aí você conseguiu superar isso, Diego, mesmo com esse baque aí, né, inicial. Quanto tempo tinha que Hum. você estava aí quando esse primeiro terremoto aconteceu? Foi no segundo ano que eu estava aqui, na verdade. Aham. Então, porque você não tem para onde correr, né? Você tem que esperar aquilo passar. No caso, a cidade já está bem preparada para esses tipos de coisa. Então, cada edifício, obrigatoriamente, cada lugar da rua tem uma coisa pintada no chão são lugares de segurança para você ficar. Então, a primeira coisa que a gente fez, que eu estava no horário de intervalo de almoço, foi me reunir nesse ponto de segurança com as pessoas que estavam comigo e esperar que esse terremoto passasse. Mas, assim, até esperar esse terremoto passar, você vê muita coisa acontecendo. Ele dura Muito caindo. aproximadamente quanto tempo? Depende. Nesse caso aí, durou mais ou menos um minuto, Mas mais ou parece uma menos. eternidade, né, Diego? Parece uma eternidade, parece que não vai parar e você só pensa no ruim, no pior, né? Porque você começa a ver as coisas caindo, muro caindo, árvores caindo, postes caindo, o chão tremendo e você não pode Uhum. correr, porque se você correr é pior, né? Uhum. Já falamos das tragédias da parte ruim. Vamos falar da parte boa, porque eu, por Bora, exemplo, sou bora. apaixonado por comida mexicana. E eu sei que a Hum. comida do México é apimentada por natureza, né? Você se Hum. adaptou bem à comida mexicana? Você gosta da comida mexicana? Não, não. Eu, eu posso ser sincero com você, não é todo mundo, não é todo Seja, brasileiro que gosta de seja. comida mexicana, não. Eu acho que 70% dos brasileiros não gostam. Primeiro que eles comem tudo com pimenta. Uhum. Na primeira vez, eu vim para cá, eu fiquei achando um absurdo eles colocarem pimenta em fruta. Por exemplo, coloquem mamão. Desculpa aos mexicanos, desculpa, eu tenho muitos amigos, mas eles vão rir de mim. Eles se brincar, eu acho que eles fazem até tratamento de beleza com pimenta na cara. Mas você sabe que Então, um amigo meu me contou uma vez, que estava morando aí também, um outro amigo meu, e ele disse que fez para uns amigos mexicanos na casa dele um estrogonofe, uma comida que a gente come muito aqui, que não é tão comum no México. Aí ele fez o estrogonofe, serviu,
Primeiro que eles começaram a querer tortilha para botar o estrogonofe no meio e enrolar. E, além disso, enfiar a pimenta, que não ia sentir o gosto do tempero que ele fez, somente o gosto da pimenta. Ele ficou maluco com aquilo. Ele disse, mas vocês querem comer minha comida ou querem tornar a minha comida uma comida mexicana? Foi muito engraçado ele contando Exatamente, já isso. passou isso comigo também. Eu geralmente faço algumas coisas aqui em casa e eu cozinho comida brasileira. Então eles falam assim, cadê a tortilha? Assim, não tem uma pimenta, uma salsa, eles falam salsa, né? E quando eles vão para o Brasil, geralmente, eu já presenciei vários momentos assim, comigo assim nas férias, eles ficam, Diego, não tem, deveria ter uma tortilha, alguma coisa aqui. Eu falei, não tem, aqui, isso aqui é muito cultural de vocês. Então, e é um termômetro econômico. Quando a tortilha aumenta, vem aí uma inflação, um termômetro da inflação, igual o pãozinho francês no Brasil, né? Nossa. Verdade, verdade. É um parâmetro, né? Exatamente. E nesse momento, todas essas coisas novas acontecendo na tua vida quando você foi para aí, a comida apimentada, os tremores de terra, o que te ajudou? O que te segurou? O que fez você perseverar e dizer, eu vou continuar aqui, mesmo com todas essas dificuldades, esses pontos que você teria que se adaptar, e ainda por cima a saudade da família, dos seus amigos do Brasil e do país de uma forma geral. O que te fez dizer assim, eu vou seguir aqui, eu vou ficar aqui? Eu acho que o que está me fazendo mover, que é uma coisa que eu penso o tempo inteiro aqui, né, no México, porque eu tenho a opção de voltar, né, para o Brasil, para estar perto da minha família. Mas o que faz me seguir aqui, perseverar, é que no momento atual que a gente vive, né, aqui no México eu estou muito mais adaptado e consigo seguir financeiramente melhor do que no Brasil, porque aqui você tem mais oportunidades, por incrível que pareça, para brasileiros. Trabalhos formais mesmo. Oportunidades, né, Diego? Exatamente. Como eu sou estrangeiro, do brasileiro, então aqui a necessidade de comprar brasileiro é muito grande. Então, no Brasil, eu não tenho essa quantidade de oportunidade que eu tenho aqui. E o que me faz mover é justamente o meu trabalho, o que eu descobri, que é esse nicho de português, certo. É o que eu foco. Meu sonho não era vir morar aqui, e eu acho que as circunstâncias me levaram a ficar aqui, e hoje em dia eu estou bem adaptado. Eu acredito que viver no México também seja bom no sentido de viajar, né? Porque você está próximo dos Estados Unidos, né, Diego? Exatamente. Todo mundo fala, os brasileiros que estão em outros países, mesmo que são países que têm esse problema de desigualdade social, falam que no Brasil é muito complicado de você ter as coisas, juntar dinheiro, porque você paga muito imposto. Então, aqui no México, eu consigo alcançar mais coisas, né? Por incrível que pareça, viajar. Dentro do México é muito barato de viajar também. No Brasil é muito caro, então eu consigo viajar dentro do país para várias cidades e viajar para os Estados Unidos, Canadá e para outros países da América Central também com mais facilidade também para conhecer outros lugares. Fica bem mais acessível, né, Diego? Exatamente. Então, existem várias questões aí financeiras, eu acho que é mais financeira também, do que essa questão de gostar de morar aqui, né? Aqui tem muito problema, mas tem essa questão financeira que também facilita bastante. Porque se eu voltar para o Brasil agora, eu teria que me meter ou abrir um negócio ou me meter no mundo corporativo de novo e não morar em Recife, porque em Recife também é bem complicado para você arranjar um emprego legal e ganhar bem. Eu tenho um sonho não, né? Uma vontade mais para frente de voltar para o Brasil ou de ter alguma coisa, um apartamento perto dos meus pais, alguma casa. Mas são planos, né, que você tem. Exatamente, pode ser que mude. Então, eu posso, eu tenho essa esperança de ter um lugar aqui, até porque eu já tenho 5 anos e estou dando entrada na minha permanência, e aí eu posso comprar um apartamento aqui e ter uma propriedade no Brasil. Então, eu posso ficar indo e voltando. E como eu tinha comentado com você anteriormente, eu estou criando uma consultoria para englobar também as aulas de português. Então, é uma consultoria para prestar serviço para empresas ou startups que queiram abrir seus escritórios no Brasil. Muito bem. E você dá aulas de português para os mexicanos. A língua espanhola, a gente sabe que ela é similar ao português, mas ao contrário do que muita gente pensa, algumas palavras parecidas têm significados completamente diferentes, né? São os chamados em espanhol, se chama isso de falsos amigos. Você já se confundiu alguma vez por conta disso, ou tem alguma história engraçada para contar para a gente nesse sentido de palavras similares, que você acha que é uma coisa e na verdade o significado é outro, completamente diferente? Tem algumas palavrinhas, no caso, que eu sempre falo para os meus alunos,
que para terem cuidado também. Por exemplo, um exemplo, nós temos o verbo brincar. Uhum, Brincar no espanhol seria rugar. uhum. Mas brincar, e também existe no espanhol aqui, né, no caso. Brincar significa pular. Então, quando você fala aqui no espanhol brincar, ele está brincando, ele está pulando, saltando, né? Se eu falo Pulando, para você, se quicando. você está brincando comigo, aí o cara vai olhar, ué, eu tô pulando, né? Estou Vai pulando, confundir a exatamente. cabeça, né? Exatamente. Tem essas palavras aí, e tem, como no Brasil nós tivemos influência africana e indígena, e também de outros países, aí a língua portuguesa no Brasil está bem mesclada. Aqui a mesma coisa do México, tem muitas palavras que são de influência indígena. Uhum. Então, tem muitas palavras que você aprende aqui que não se fala na Espanha, por exemplo. Igual que o Brasil, né? Você tem muita palavra que fala no Brasil que não fala em Portugal. Não Exatamente. A tem. língua espanhola é muito falada em vários países e cada país tem a sua peculiaridade, seu jeito de falar, né? Seus costumes, tem expressões também engraçadas. Tem outra palavra também que eles falam aqui que é padre. Padre é papá em espanhol, né? Poderia ser Aham, padre de igreja no Brasil, no aham. português. Mas aqui, quando eles falam, é muito padre. Isso aí é muito legal. A palavra legal significa É padre uma em gíria, espanhol. então. Exatamente, é uma gíria. É interessante, assim, como eles sofrem influência também de modismos, dessas coisas, né? Aham. Buena onda, eles usam muito também, né? Buena onda também. É a mesma coisa de você chamar a pessoa de legal, né? Ela é buena onda, gente boa, né? Gente Aham, boa. gente fina, gente boa. Muito bom. Gente É boa. muito rico isso, né, Diego? A gente perceber essas diferenças das nossas línguas e, como eu disse, elas são similares, mas elas, ao mesmo tempo, são tão diferentes também, né? São muito diferentes. Tem Cita muita alguns coisa nomes diferente. desses aí de estações do metrô, nomes de Putz. bairros. Tem um nome que é Catepec, tem Tepoztlán, que são pirâmides, né? Teotihuacan, que são aquelas pirâmides bem conhecidas que estão lá, a pirâmide do Sol, da Aham. Lua. São São pontos turísticos nomes famosíssimos daí. É. exatamente. Porque hoje em dia, atualmente, o que eu posso falar é o seguinte, é que quando muitos brasileiros vêm para cá, eles olham o México como Cancún. Uhum. Cancún é um balneário que foi criado para turismo. Então, É muito lindo lá, sem dúvida, né? é muito bonito, mas ali não é. Você não está conhecendo o México na cultura no geral. O Você, para conhecer o verdadeiro, México, né? O México raiz. exatamente, eu indico você vir para a cidade do México, pela riqueza de coisas para fazer, pelos museus que tem, museus gigantes, assim, muito Uhum. representativos. Aqui você consegue, sem dinheiro mesmo, assim, sem muito dinheiro, conhecer bem a cidade, né? Uhum. E eu vou te fazer uma próxima pergunta para você dar a tua visão para a gente. Qual seria o lado bom e o lado ruim de viver fora do Brasil? Não necessariamente no México, a tua experiência é no México, mas de viver fora, de viver longe da tua cultura, da cultura da tua terra. Qual o lado bom Uhum. e o lado ruim disso, Diego? Ok. O lado bom de morar fora do Brasil, você fica mais corajoso. Você te Uhum. dá mais coragem para enfrentar a vida. Que bacana Eu isso. acho também que o lado bom é a maturidade. Você ganha mais Uhum. maturidade. Eu acho que é a questão do medo também de enfrentar as coisas da vida. Eu acho que Uhum. você fica mais forte. E a experiência de conhecer outras pessoas e outra cultura. Você Uhum. enriquece sua vida. O lado negativo, eu acho que é estar longe da sua família, às vezes, no momento de tristeza ou no momento... A gente fica sempre, às vezes, muito sensível quando acontece alguma coisa com a gente queria estar perto da mãe da gente. Eu sou uma pessoa que veio de Recife, eu sou uma pessoa que sempre viveu em praia. A gente tinha uma casa na ilha de Itamaracá. Eu passei minha infância e minha adolescência indo para essa casa. A parte ruim também, eu acho que é o carnaval, por causa da energia, não é por conta Você é um cara super alegre, super, a gente percebe isso conversando com você e realmente deve gostar de carnaval e de toda a bagunça que o carnaval traz, né, Diego? Exatamente. Eu já fui para o Rio vários anos, né? Já passei carnaval em Recife também vários anos. Inclusive, o ano que vem eu vou. Já é uma decisão minha, porque já faz 15 anos que eu não passo carnaval em Recife, Uhum. 13 anos, mais ou menos 14. E no Rio, eu passava todo ano. Então, o ano que vem eu vou passar carnaval em Recife e Olinda. Então, essa é a parte de mim também, né? Com certeza. Muito bom ouvir isso de você. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, uma curiosidade que eu tenho e que outras pessoas, os nossos ouvintes, também deverão ter. Você passou por algum perrengue que possa contar pra gente? Já, já passei. Qual foi? Conta pra gente. O perrengue que eu passei,
Quando você fala em perrengue, você fala alguma coisa que eu Que passei ficou assim, aperreado, né? Como se diz no Nordeste. que eu fiquei aperreado foi justamente. Ai, caramba, eu me perdi. Ah, não, foi em Guadalajara. Vou contar essa história. O perrengue foi esse. Em Guadalajara, que é uma cidade também importante aqui no Aham. México, eu fui a trabalho e eu fui com minha chefe para essa cidade, né? Quando chegou lá, eu lembro que hoje em dia você tem os aplicativos de Uber, você tem que são Uhum. super mais seguros, mas antigamente tinha a questão aqui dos táxis piratas. Certo. Então, os táxis piratas são táxis que rodavam sem registro e que todo mundo falava para mim para evitar esse tipo de táxi. E eu lembro que a gente foi para Guadalajara, eu e minha chefe. E aí, quando chegou lá, a gente foi para um restaurante e tudo. E na hora de ir embora, passou um táxi. A gente identificou o táxi, que ele tinha o registro e tal do lado de fora. E na época, os táxis eram de cores diferentes. Então, a gente, bom, tá passando um táxi aqui, vamos ver. Ah, vamos pegar esse. Então, a gente pediu pro cara parar, ele parou, entramos. E aí, a gente pediu para levar a gente no hotel. Só que esse táxi começou a rodar muito, demorar muito para chegar no hotel. Aí a gente perguntou, moço, você sabe realmente para onde está levando a gente? Você sabe onde é o hotel? Aí ele falou, ficou calado e ele começou a falar umas coisas estranhas, como se ele tivesse drogado ou tivesse Ih, caramba. bêbado, alguma coisa assim. E aí ele só ficava falando sozinho, aumentava o som. Aí eu comecei a ficar assustado, eu e minha chefe. Uhum. E ela começou a ficar nervosa, estava no banco da frente, eu acho que estava no banco de trás, não me lembro. E ela começou a pegar na porta para poder tipo sair pular. Eu falei, você não vai pular daqui não, você vai ficar. Aí Meu Deus, e como é que acabou essa história? eu só sei que eu fiquei nervoso na hora, e quando eu fico nervoso, eu começo a dar crise de riso. É por incrível que pareça, eu começo a dar gargalhada, porque eu fico muito nervoso. Então eu lembro que ele falou assim, não sei o que se morram todos, ou seja, que morram todos. Aí eu escutei esse negócio, ele tava pegando uma via que era saindo da cidade, e a gente começou a se assustar, a gritar dentro do táxi. Aí quando a gente começou a gritar dentro do táxi, ele, não sei o que aconteceu, a gente disse que ia chamar a polícia. E aí Ei, meu Deus do ele céu. conseguiu deixar a gente no hotel. Quando ele chegou no hotel, a primeira coisa que eu fiz foi descer do carro, sair correndo, deixar minha chefe lá pagando o táxi. Que loucura, hein, Diego? Aí, tipo Que assim, aperreio que você passou. em vez de eu esperar ela sair do táxi junto comigo, né? Aí eu abri a porta, saí correndo pro hotel e deixei ela lá com o cara. E depois a gente começou a rir. É, como todo aperreio, como todo perrengue, a gente depois que passa por ele, ele vira até motivo de risada, né? Que bom que a gente pode rir de uma coisa que foi superada. Diego, a partir da tua experiência morando fora, eu vou pedir para você dar um conselho ou dar uma dica para quem está pensando em trabalhar e viver no México hoje. O que essa pessoa deveria fazer e o que essa pessoa deveria evitar, na tua opinião? Eu acho que tem pessoas que têm o sonho de morar aqui porque gostam do país ou qualquer outro país. Eu acho que no México especificamente, na minha experiência que eu tenho, antes de vir para morar aqui, falando em leis mexicanas, você precisa ter uma carta convite de uma empresa para trabalhar aqui. Uhum. Então, hoje em dia, para visitar o México de turismo, não precisa de visto, mas para vir trabalhar aqui, você tem que ter uma carta convite para vir para cá. Se, no caso, existem muitos brasileiros que vêm de turismo, se apaixonam pelo lugar ou se apaixonam pela cidade, acabam ficando por aqui. Nesse caso aí fica mais complicado. Existem empresas aqui no México que te ajudam com a carta, mas nesse caso você não pode dar entrada aqui, você tem que estar fora do país para poder dar saída no seu passaporte. Então, nesse caso aí, você está como turista, depois você tem que você recebe o convite de um trabalho em alguma empresa, a empresa emite essa carta, você tem que marcar uma consulta em outro país, tem gente que vai para Costa Rica, tem gente que vai para Colômbia, países que você possa agendar lá um dia, um horário, para você poder dar entrada com essa carta. Geralmente demora depende do país, né? Demora uns 5 dias, uma semana, você fica aí, e depois você entra de novo com essa autorização e aí dá entrada aqui no México, no que chama Instituto Nacional de Imigração, com a carteirinha de trabalho. É assim que funciona, geralmente. Então, você diria que as pessoas têm que evitar de fazer isso, de ir para o México sem ter passado por esse processo. Ou seja, é preciso ter essa autorização prévia para poder trabalhar e viver direitinho Exatamente. no E a país. outra opção seria
se a pessoa se for casado, né, casa no Brasil ou casa aqui com um brasileiro que tem essa oportunidade de vir morar no México, né? No meu caso, eu era casado e vim com ele, e aí eu tenho essa autorização como dependente econômico. Aí essa é outra formato migratório, né? E aí você vai adaptando o seu formato migratório na medida que você vai querendo ficar, vai querendo trabalhar, e você vai dando entrada por aqui. Entendi. Acho que todos entendemos aí esse processo. É bem esclarecedor isso, bem importante para quem está pensando em ir. É sempre bom tomar conhecimento dessas coisas que devem fazer e as que não devem fazer também. Bom, eu achei divertidíssima a história do perrengue que você passou e agora eu vou pedir para você contar outra história engraçada para a gente. Conta para a gente sobre um mico que você pagou e que até hoje você ri só de lembrar desse mico. Antes de tu perguntar, eu já tô rindo já. Porque tem um micaço, esse mico. Um King Kong. Exatamente. Na verdade, para quem sabe, assim, digo, curiosamente, sabe que aqui no México tem uma questão muito grande, muito forte com relação aos mortos. Eles cultuam os mortos, né, de uma forma bastante interessante. Já tem filmes, desenhos engraçados com relação eu já tive a oportunidade de assistir sobre o Dia dos Mortos. É uma data bem festejada e bem importante para os mexicanos. Bem festejada. E eu sempre acho que quando a pessoa vem para o México, é uma data que geralmente acontece dia 2, na verdade são alguns dias, né? Mas o dia mesmo é dia de finado no Brasil, que é Dia dos Mortos aqui. Então eles fazem um grande desfile aí na avenida ou nas cidades com caveiras, né? Eles cultuam muito essa tal da caveira mexicana colorida, que eles chamam de Catrina. Então enfeitam a cidade toda com caveiras, coisas coloridas. E nas empresas também, eles adaptam também na cultura, né? E aí eles fazem os altares. Que são altares? São como se fossem uns... Eles colocam uma mesa com caveira, coisas coloridas, para cultuar algum ente querido, algum morto, algum artista, alguém que foi importante. É uma forma de homenagear, né? Principalmente nesse dia de lembrar dos mortos, né? Exatamente. Só que é uma coisa engraçada, eu acho, porque eles colocam nessa mesa, eles colocam vários objetos que eram da pessoa, colocam flores, colocam velas, colocam muitas coisas. E aí eu lembro que eu não sabia, e eles colocam inclusive comidas de que essa pessoa morta gostava, que em vida, coloca chocolate, coloca muitas coisas gostosas nessa mesa. Isso aí é simbólico e fica até terminar a Semana dos Mortos. Aí eu lembro que eu vi essa mesa em algum lugar, não sei, e aí tinha um monte de coisa gostosa, maçã, comida, um monte de fruta, e eu fui lá e comecei a comer como se fosse ceia de Natal, né? Isso foi no teu trabalho, isso foi no teu trabalho. Foi. Aí a pessoa falou, Diego, o que você está fazendo? Eu falei, tô comendo, né, para servir a pessoa. Isso não tá aqui, tem um banquete, vou comer, né? Vamos comer. A pessoa, não, Diego, você não pode comer essa comida. Eu falei, por quê? Aí eu falei, essa comida é uma homenagem dos mortos. Eu falei, que mortos? O morto já morreu. Não é da gente isso aqui? Não, Diego, isso aqui é só para enfeite, para pessoa, homenagem. Eu falei, você não pode comer, isso vai dar azar, que não sei o quê. Eu sei que na hora eu comecei a rir, fiquei com a vergonha. Realmente foi um mico e tanto, mas também você aprendeu e nunca mais fez isso, né, Diego? Não, aí quando eu vejo aquilo, vejo um monte de coisa gostosa na mesa, eu falo, nossa, que desperdício, né? Mas é mais um aspecto da cultura, né? Mais uma diferença cultural digna de destaque, né? A partir do mico aí você acabou destacando essa diferença, que é uma coisa bem interessante da gente perceber entre o Brasil e eles respeitam muito, né? Eles respeitam muito a cultura deles, eles gostam. Tem a questão aí da Frida Kahlo, que é uma mulher que foi muito representativa aqui no México. Quando você pensa em México, você pensa em Frida Kahlo, você pensa numa artista, numa poetisa, você pensa em tudo, né? Então é um símbolo bastante forte aqui no México. Você aprende muito. No aspecto religioso também tem Nossa Senhora de Guadalupe, que é muito cultuada também, né, Diego? A Igreja Católica aqui é bastante forte. Mas aqui essa santa, ela é bastante conhecida, é como se fosse Nossa Senhora da Aparecida no Brasil, né? Exatamente, que é a padroeira, né? Como a Nossa Senhora Aparecida é a padroeira no Brasil. Exatamente, é a padroeira do México, essa santa. É muito, muito icônica, né?
Bacana. Muito bom saber dessas diferenças culturais. Nosso papo está muito legal. Eu vou Hum, te perguntar uma coisa: existe alguma palavra, aproveitando que você dá aulas hum. de português para os mexicanos, né? E deve acabar aprendendo muita coisa em espanhol também. Existe alguma palavra em espanhol que você até hoje tem dificuldade ou precisa pensar duas vezes para pronunciar essa palavra? Além desses termos todos que você já falou, dos nomes dos bairros, das estações de metrô, tem alguma mais? Eu tenho muita dificuldade de pronunciar a letra R. Uhum. A letra R daqui ela é muito vibrante, né? Aham, Então, aham. eles para falar a letra R, por exemplo, tem uma palavra que eu tenho dificuldade, que é ferrocarril. Porque nós, falantes de língua portuguesa, a gente não tem o R vibrante. São poucas Uhum, palavras que você vibra um pouco. Mas o RR, por exemplo, aqui é muito vibrante. Então, uhum. no caso, é o contrário. Para eles, eu tenho que ensinar que esse R é afônico, e para nós, no caso no espanhol, eu tenho que vibrar esse RR, né, que é esse dígrafo aí. Então, eu tenho bastante dificuldade. E E o no que quer dizer espanhol, essa palavra, ferrocarril? ferrocarril é trem, trem, Mais fácil é, de falar, né? é trem. Trem é mais fácil. Eles também têm a palavra trem, só que é Aham, com N no final, né? certo. E qual a palavra que você mais gosta em espanhol? Uma palavra que você gosta de falar, gosta de usar no teu dia a dia? A palavra que eu mais gosto é uma palavra ruim. É um palavrão? Será que pode falar? Não. Pode, fica à vontade. Sem censura, né? Tem duas palavras que eu gosto de falar, que é pendejo. Aham. Os É um cara mexicanos, quando chato, né? É um escutarem, cara chato, né? é Pendejo. chato. Eu gosto de falar essa palavra e gosto de falar a tingada. É. Na verdade, são palavrões aí que não são palavrões aqui. A tingada é tipo uma coisa amaldiçoada, não é? Tingada, exatamente. É algo assim muito amaldiçoado. E aí eu gosto de falar essas palavras. Gosta de um palavrão, né, Diego? Gosto, gosto. É engraçado, sei lá, é engraçado, é divertido. A maior parte do tempo você se comunica em espanhol? Na verdade, como eu tenho muito contato com a língua portuguesa, eu falo Uhum, muito em português, né? uhum. Mas eu falo a metade do dia em espanhol, quando eu preciso ir no mercado, se comunicar com amigos. Muitos amigos aqui querem se comunicar em português, é impressionante como eles gostam. Eles falam que nós falamos sexy. Olha O só. português é sexy, então a gente tem uma vantagem. Eu sou muito bem-vindo aqui, os brasileiros são muito bem-vindos no México. Eu me sinto muito abraçado aqui, assim, pelos Que bom, que mexicanos em coisa geral. boa, né? Isso faz com que você crie mais raízes aí, tenha mais vontade de viver e seja feliz no teu dia a dia, no local que você escolheu para viver, né, Diego? Exatamente. O mais importante é você estar feliz no lugar onde você está, no país onde você está, né? Se sentindo bem. Porque é muito ruim você estar num país longe do Brasil, né? Da sua cultura, dos seus amigos, sem estar feliz, né? E eu Uhum. acho também que o mais importante de você estar em outro país é ter uma atividade. Se você estiver num país que você não tem uma atividade de trabalho, uma financeira, sei lá, que gere um retorno, você não consegue ficar nem no México, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum país do mundo. Em nenhum lugar, com certeza. É, Você exatamente. citou ainda há pouco dois palavrões como palavras que você gosta em espanhol. Na hora da Hum, raiva, quando você quer xingar, hum. normalmente você usa essas palavras em espanhol Não, ou tem alguma palavra em português, você fala o palavrão em não, português mesmo? não, eu uso em português mesmo, porque eu acho que quando a gente Xinga em está com português. raiva, xinga em português, e às vezes a pessoa não entende, né? Eu quero que não entenda mesmo. Que eu tô falando em português, porque eu acho que como você se expressa, aprendeu a se expressar sentimentalmente em português, é muito difícil que essas palavras em outro idioma venham com Uhum. mais vontade. Então aí você acaba falando, saindo automaticamente esses palavrões, né? Quando eu tô com raiva. Flui naturalmente, né, Diego? Exatamente. Entendi. Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que talvez você tenha que pensar para responder. Hum, O que essa experiência de estar agora, primeiro foram 2 anos e agora 5 anos direto aí no hum. México, o que essa experiência mudou em você? Como você era antes e como você é agora? Eu posso dizer que eu acho que a experiência desses 5 anos, para mim, eu fiquei mais responsável e mais maduro, né, de direcionar minha vida, porque uma coisa que eu aprendi com a minha mãe ainda é viva, mora em Recife, para Sim. mim ela é um exemplo, não é em Recife, né, fica a 60 quilômetros de Recife, uma cidade chamada Carpina.
O que ela fala para mim é que você tem que escrever a sua própria história, não deixar que as outras pessoas escrevam a sua história, porque faz com que você assuma as responsabilidades da sua vida. Se você está aqui no México, você se sente bem, você gosta, você é feliz, você segue com isso e foca nisso. Eu acho que quando você foca no seu objetivo, as coisas acontecem. É impressionante como isso aí foi bom para mim, né? Nesses 5 anos, assim, de mudar o disco, como nós falamos, mudar o disco, o lado, né? Então, de ver o outro lado, de tentar outra coisa. Sou muito assim, digo, grato. Eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. Então, eu sou muito grato a Deus por me dar essa oportunidade de ver o outro lado, né? De me permitir a conhecer outra coisa que não seja o que eu estudei, né? Então, assim, todo mundo pergunta, mas Diego, mas você tem muita facilidade de passar o idioma para as pessoas. Por quê? Porque eu tenho essa coisa da comunicação, de comunicativo, de ser comunicativo. Eu acho que também ajuda a E de outra gostar pessoa. das pessoas também, de gostar de estar com Eu as gosto pessoas, de né? gente. Às vezes eu fico bem só no caso de ir no café, de sair. Eu gosto de ver as pessoas. Às vezes eu ficava no banco de praça só vendo os carros passarem. Para mim, eu já fico com a mente já boa, assim, tipo, ir no café, qualquer coisa que seja Já um te parque, dar satisfaz, uma né? caminhada. Para mim já ganhei o final de semana. Se eu não fizer isso, para mim eu não fiz nada. Então eu sou uma pessoa muito andarilha, que gosta de andar. Diego, agora é o nosso momento VaptVupt, que é uma sessão que os ouvintes adoram e curtem bastante. Eu vou falar uma palavra e você vai responder a primeira coisa que você pensar, tá? Um Certo. orgulho. Do meu negócio, do que eu estou fazendo hoje. Muito bem. Uma saudade. Do Brasil, de Recife. Essa eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer. Com pimenta ou sem pimenta? Sem pimenta. Sem pimenta. Um pouquinho, vai lá, um pouquinho, só para dar Só para dar um tempero, né? Um arrependimento. Um arrependimento de eu não ter me arriscado mais, assim, a experimentar outras coisas. Mas isso sempre é tempo, hein? Exato. Cachaça ou tequila? No momento, tequila. Um sonho. Eu tenho esse sonho de colocar meu negócio para frente, essa consultoria, ter um apartamento aqui, já que eu tenho permanência, e também ter uma casinha lá no Brasil, perto dos meus pais, um apartamento em Recife, alguma coisa desse tipo, e ficar indo e voltando. Maravilha. Diego, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu vou perguntar para você como é que as pessoas podem te achar. Às vezes tem uma pessoa que está querendo saber mais coisas do México. Você estaria disponível para conversar com essa pessoa, para falar, responder um e-mail, responder uma mensagem, ou falar o teu contato profissional também sobre como as pessoas podem te achar para aulas? Sim, gostaria. Se você me permite, eu gostaria que sim, Com certeza. de deixar. Na verdade, eu tenho o meu Instagram aí disponível. Na verdade, eu não comentei com você, mas também eu sou influencer, né? Tenho alguns mil seguidores que aí. bacana. É a profissão da moda, né? Exatamente. Aí eu tenho aí meu Instagram, que é Diego _, D mudo, D mudo, _ Lavega, tudo junto, aí no Instagram. Tem muita gente que me segue aí, eu faço lives, às vezes falando do México, eu mostrando a cidade. E do meu trabalho, eu tenho o meu site, que é o www.portuguesfacilmx.com, onde tem aí também informações sobre as aulas de português. O meu e-mail é Diego Lavega Farias, tudo junto, @hotmail.com. Nossos ouvintes, então, tomem nota dos contatos do Diego Lavega e qualquer coisa pode entrar em contato com ele. Ele é muito simpático, muito agradável, muito comunicativo e eu tenho certeza vai ser um grande prazer em conversar com vocês. Uma última questão, eu queria te perguntar se você tem uma mensagem, uma frase ou mesmo um trecho de uma canção que te inspirou um dia ou que ainda te inspira, você teria? Na verdade, é uma frase e uma mensagem, na verdade. Certo. A primeira frase é: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase eu acho que muita gente conhece. Com certeza. Então, se você acredita em Deus, acredita nos seus sonhos, você foca nele e você acaba se fortalecendo e seguindo adiante, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aí eu coloquei até no meu WhatsApp também essa mensagem. E outra mensagem também
que eu passo para todos os ouvintes aí, para refletirem, é o seguinte, de um livro que eu estou lendo, que chama-se O Poder da Ação. Desculpa se eu não posso fazer a propaganda aí. Imagina, fica à vontade. Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando nossa vida não está como gostaríamos, temos basicamente duas opções. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados, aprender com eles e mudar. A outra é achar um culpado e, de uma forma ou de outra, sempre se eximir da autorresponsabilidade e colocar nos outros ou nas circunstâncias a responsabilidade pelo que acontece na própria vida. Então, eu acho que isso aí é uma mensagem que faz... Muito bom, muito bem. Isso é uma verdade verdadeira, o que você acabou de falar. Exatamente. Então, a gente não pode estar o tempo inteiro culpando a parte externa. A gente sempre busca externamente e na maioria das vezes essa culpa está dentro da gente mesmo. Essa responsabilidade, não vou usar a culpa, mas a responsabilidade por tudo está dentro da gente e a gente vive buscando fatores externos para justificar nossas ações. Eu alio essa mensagem ao que a minha mãe fala, que você escreve a sua história. Muito bem, Diego. Olha, foi um super prazer para mim e tenho certeza para os nossos ouvintes também, para todo mundo que curte e acessa e escuta o nosso Brazucas pelo Mundo, conhecer você um pouquinho mais, bater esse papo tão delicioso, foi muito gostoso mesmo. E a gente pôde perceber isso através de toda a simpatia que você passou para a gente e um monte de coisa que você contou divertida e que serviu e que vai ficar com a gente com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigado a você pelo convite, obrigado aí aos ouvintes aí que escutaram a nossa conversa aqui, que eu me diverti bastante, eu adoro falar, adoro conversar, adoro pessoas e eu acho que quem tiver dúvida aí pode me procurar nos meus contatos, eu vou ter o maior prazer de ajudar e se tiver outros episódios querendo me convidar, por favor, me chame. Foi um grande prazer mesmo e a gente deseja toda a sorte do mundo para você, que você continue firme e forte no México e que realize os sonhos e os planos que você tem para o seu futuro, viu? Muito de bom para você, meu querido. Um grande abraço e daqui a gente já vai partir para embarcar para uma outra parte do mundo onde tem um próximo convidado esperando pela gente e eu quero que todos os nossos ouvintes estejam com a gente para o próximo episódio do Brazucas pelo Mundo que está imperdível. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.